Dando continuidade ao primeiro vídeo, onde eu expliquei basicamente como funciona a arquitetura Oracle e seus componentes, agora eu vou explicar os comandos de SQL DML, Select, Insert, Update, Delete, e como eles afetam a arquitetura do banco de dados Oracle. Bom, primeiramente eu vou começar pelo comando select. Quando o usuário ele executa um comando select, primeiramente ele vai passar aqui pela minha shared pool, na minha library cache. O banco ele vai acabar pesquisando se tem algum comando compatível que já foi executado recentemente. Caso não tenha, ele vai pesquisar, ele vai executar esse comando e guardar ele aqui. E essa fila é controlada pelo algoritmo LRU tanto da Library Cache quanto do Data Dictionary Cache, que ele vai guardar os mais recentes e eliminar os obsoletos. Então ele vai guardar aqui esse comando. Acontece a mesma coisa aqui no Data Dictionary Cache, só que no Data Dictionary Cache ele vai estar pesquisando a tabela que eu estou querendo acessar no banco de dados que eu quero acessar. Então, se essa tabela ela não está aqui nas mais recentes, ele vai acessar o meu disco, nos meus arquivos de dados, né? E vai retornar a definição daqueles dados, a definição daquela tabela com os índices, as colunas, as constraints e os privilégios que o usuário ele tem ou não, correto? Depois disso, se ele não tiver, lembrando que se ele não tiver aqui, ele vai pesquisar, caso ele tenha, ele vai utilizar o que está guardado aqui. Após isso, ele vai ele vai vir aqui no meu database buffer cache e pesquisar se nesses blocos eu possuo a minha tabela que eu estou querendo pesquisar. Suponhamos que eu estou querendo consultar a minha tabela 1. Se a tabela 1 não estiver disponível aqui no meu database buffer cache, que está na memória, né, ele vai para o meu disco, faz uma cópia dessa tabela e deixa aqui em memória e exibe para o usuário. Ele só vai fazer a cópia dessa tabela ele só vai consultar o disco se eu não tiver aqui em memória, tanto na Library Cache, Data Dictionary Cache e no Database Buffer Cache. Agora vamos para o comando insert. No comando insert ele é bem parecido com o comando select. Ele vai consultar aqui se tem um código compatível, né, que foi executado recentemente, vai vir aqui pesquisar a definição de dados daquela tabela que eu quero inserir os dados. Se não tiver, ele vai consultar o disco e vai retornar com a informação aqui. A mesma coisa que no Database Buffer Cache, porém, ele vai fazer uma inserção de dados. Então, quando ele vai fazer uma inserção de dados, ele vai fazer uma alteração, né? Ele vai modificar aquela tabela. Então, ele vai registrar aqui no meu read log buffer, né? Ele vai registrar aqui o arquivo que eu estou adicionando. Após isso, quando eu der um commit, né, nesse código, o meu read log buffer ele vai acionar o meu log writer. Esse log writer vai acessar aqui em disco a minha tabela de read log, vai gravar essas alterações. Após gravar as alterações na tabela de read log, entra o meu outro processo de background, que é o database writer, e vai escrever as alterações que eu fiz aqui na tabela que estava em memória, vai gravar em disco. É bem parecido, só que ele acaba agora utilizando o read log buffer em comparação com o comando select. No comando update, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar aqui na minha shared pool, pesquisar se tem algum comando compatível na Library Cache, pesquisar se já tem as definições de dados daquela tabela que eu estou acessando, vai fazer uma cópia ou vai utilizar aqui se já estiver aquela tabela disponível em memória. A alteração vai ser registrada aqui em read log buffer, só que agora ele vai acionar a minha tabela de undo. Quando eu fizer a alteração, antes de na verdade, antes de dele gravar em disco, ele vai fazer isso daqui. Eu vou colocar aqui no slide. Suponhamos que eu tenho a tabela, né? E aqui eu tenho o meu campo ID, valor, e o valor de ID é 123 ABC. Eu dei um update, né? Que eu estou definindo aqui
aqui na minha tabela, eu vou alterar o valor DFG, onde ID é igual a 123. Ele vai registrar na minha tabela de undo apenas esse valor que foi alterado na tabela. Ele vai registrar, então ele vai acessar o disco antes de dar commit, ele vai acessar o disco, né? Na verdade, quando der commit, desculpa, quando eu der commit, ele vai acessar o disco e vai registrar essa informação. Após finalizar, ele acaba sobrescrevendo essa informação que ele já registrou aqui como antiga. E é como se fosse é, uma medida de segurança a mais. Além de eu ter o registro sendo gravado na minha tabela de read log, ele vai gravar aqui no undo. Então vamos voltar aqui. Quando dou um update, ele vai passar aqui pelo meu library cache, depois pelo meu data dictionary cache, sujar aqui os blocos, né, que estão sendo alterados da minha tabela, registrar em memória as alterações que foram feitas aqui no meu database buffer cache, acionar depois, quando eu der um commit, o meu log write, que ele vai registrar na tabela de read log as informações que foram alteradas e também registrar aqui na minha tabela de undo. Depois ele vai pegar o database writer, o database writer vai gravar as alterações que eu fiz nos blocos que eu sujei aqui no database buffer cache em disco e sobrescrever essa informação que estava aqui de undo. Opa, foi mal. Peraí. O comando de delete vai ser bem parecido também. Ele vai utilizar a área de undo, né? Só que aí ele vai fazer o mesmo processo. Vai aqui no meu library cache para ver se teve algum comando compatível, pegar a definição de dados daquela tabela, depois ele volta aqui no database buffer cache, se ela já estiver disponível, né, aqui, essa tabela que eu vou estar alterando. Se estiver disponível, ele vai utilizar a tabela que está aqui na memória. Caso não esteja, ele vai pegar, fazer uma cópia do disco para a memória e registrar aqui aquele arquivo que está sendo deletado. No caso, ele também vai registrar o arquivo que eu deletei aqui. Aí depois ele vai acionar o log write, que vai escrever nos arquivos de read log, o database write, que vai excluir aquela informação do meu disco e sobrescrever aqui na área de um disco. Bom, pessoal, sei que ficou um pouco meio corrido, mas espero ter explicado aí para vocês como funcionam esses comandos de DML no Oracle Database. É isso aí, pessoal. Obrigado.